Nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de ambientação no Photoshop para que você consiga ter um resultado ainda melhor. E eu vou te mostrar como que você consegue sair desse resultado para imagem amadora sem nenhuma ambientação para esse resultado. Ficou interessado? Então fica até o final do vídeo. Eu me chamo Maicon Rosa, seja muito bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou te ensinar um pouquinho sobre ambientação aqui no Photoshop. Eu dividi esse vídeo em 3 dicas, né? Então essas dicas, na minha opinião, são as mais importantes que você precisa saber para você sair de uma imagem amadora para uma imagem profissional, como eu mostrei. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like também e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. Eu vou postar todas as semanas e todo domingo também tem live, então tem muito conteúdo aqui para você. Então bora lá para a tela do meu computador. Eu escolhi essa imagem porque nela a gente vai conseguir trabalhar esses 3 princípios, essas 3 dicas de uma forma muito boa para que você consiga entender e também porque no domingo, onde a gente faz sempre uma live, eu fiz uma live criando toda essa primeira sessão, implementando ela no Elementor no WordPress. Se você tem interesse em ver o passo a passo, não só essas dicas, eu recomendo que você clique aqui, ó, no card que acabou de aparecer, onde você vai conseguir assistir essa live completa. Mas antes, vê as dicas aqui que também vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Bom, a primeira dica aqui é sobre tonalidade, tá? O que seria a tonalidade? Como você consegue deixar as imagens, os personagens, os elementos na tonalidade principal da cena. No caso aqui dessa imagem, a minha tonalidade ela é mais fria, né? Você pode perceber que o fundo aqui é mais frio, tem tons de verde, tons de cinza e tons de azul. E como que eu consigo pegar esses personagens que estão num tom muito mais amarelado, com uma saturação muito maior, voltada para o amarelo, né? Para esses tons mais quentes, para deixar esse tom mais frio? Como que eu consigo fazer isso? É super simples, eu vou te mostrar. Você vai vir aqui e você vai abrir o Camera Raw, certo? Como que você faz para abrir o Camera Raw, tá? Você vai apertar Ctrl Shift A, ele já vai abrir para você. Talvez na sua versão do Photoshop você não consiga fazer isso. Se eu não me engano, acho que isso começou a aparecer no Photoshop a partir de 2019. Então, se sua versão é antes disso, dá uma olhada, tenta atualizar, porque provavelmente o Camera Raw não vai funcionar, tá bom? Eu estou usando aqui a versão de 2022, não é nem de 2023 ainda, e ela já funciona muito bem. E você vai mexer no campo básico aqui mesmo do Camera Raw, que é esse aqui, ó, um básico muito bem explicativo mesmo. Você vai perceber que ele tem aqui a temperatura e o colorir. A gente vai usar esses 2 pontos aqui, que já vai ser o suficiente para a gente conseguir ambientar ainda mais a nossa imagem. Então o que você vai fazer? Aqui você vai perceber que a nossa imagem, né, a gente já identificou que ela tem um tom muito mais quente e o nosso fundo lá, né, nosso ambiente é mais frio. Então você vai vir mais para o tom de azul. Dessa forma você pode perceber que já deu uma colorida muito maior na nossa imagem, né? A temperatura ficou mais fria e assim o nosso personagem vai ficar muito bem ambientado. O que você pode fazer também, tá? Como eu disse para vocês, lá o tom não é só azul, mas é um tom também mais esverdeado, mais acinzentado. No caso aqui, então a gente pode pegar e trazer um pouquinho mais pro tom aqui de verde. Esse colorir, ele adiciona um pouco mais de cor nessa temperatura que a gente mexeu aqui. Então, a temperatura ela vai mexer aqui nos tons de azul e nos tons de amarelo, né, no quente e no frio. E aqui o colorir vai ser o tom verde e o tom mais rosado, né, magenta. Então aqui no nosso caso a gente quer um pouco mais esverdeado, você pode ver que já até mudou aqui a imagem, eu vou dar um zoom para vocês verem. E o que mais a gente pode fazer aqui, aproveitando essa dica de mexer na temperatura? Como eu disse, aquela ali é uma imagem que o tom é muito mais frio, né? É uma imagem que passa essa sensação. Então a gente também pode mexer aqui um pouquinho na saturação. Eu poderia aumentar a saturação, mas eu não quero isso. Eu quero que ela fique um pouquinho mais opaca. Então eu posso diminuir um pouco a saturação aqui. Maicon, tem um valor específico de temperatura, um valor específico do colorir, né? Ou um valor específico de saturação? Não tem, tá? Isso vai ser uma coisa que você vai precisar testar e ver o que você acha. A gente pode até ver também como é o antes e depois. Olha como estava a imagem e como que ela ficou. Agora vamos ver lá no nosso fundo. Vou dar OK aqui, ó. E olha como ele ficou muito mais bem ambientado, ó. Vou desativar aqui, voltar. Dessa forma ele fica muito mais ambientado. Eu posso fazer a mesma coisa aqui para a Ellie, né? No caso eu fiz aqui para o Joe, né? Que são nossos personagens. Mas vou dar uma dica para vocês. Antes de vocês abrirem o Camera Raw na imagem, deixa ali um objeto inteligente. Como que eu faço isso, Michael? Aperta aqui com o botão direito e converter em objeto inteligente. No meu caso aqui já está. E por que você faz isso? Porque fica um filtro inteligente. Dessa forma você consegue pegar o filtro e copiar ele para o nosso outro personagem. Ele também precisa estar em objeto inteligente, tá? Então vem aqui na Ellie, no meu caso, né? Aperto converter em objeto inteligente, no caso aqui já está. Só vou escolher esse filtro aqui que eu já tinha testado antes, né? E daí eu vou pegar aqui o filtro do Joe, só vir aqui em cima, aperto Alt, ele vai aparecer essa mãozinha e eu consigo arrastar. Tá vendo que tem 2 mouses aqui? Eu só arrastar para cima da imagem da Ellie. E dessa forma também já passou o filtro aqui para o nosso personagem. Então
Essa aqui é a primeira dica, que seria a ambientação no sentido de temperatura. Medir ali a temperatura da imagem principal e você conseguir fazer essa mesclagem. Então, no meu caso aqui, a minha temperatura era um tom mais frio, baseado aqui no fundo, e dessa forma eu também trouxe essa temperatura para os meus personagens. A segunda dica seria a profundidade. E o que seria basicamente isso, tá? Se a gente analisar aqui nossa imagem, você pode perceber que tudo está basicamente em primeiro plano, que dá essa sensação de uma imagem chapada, uma imagem flat, né, que a gente chama. Que dá essa impressão, no caso, né, que não parece que o Joe tá mais no fundo, que a Ellie tá mais à frente, que esse personagem aqui tá mais lá no fundo, que essas árvores também estão mais no fundo. Parece que tá tudo em primeiro plano. Como que a gente pode fazer para que essa sensação não seja causada, e sim que cause uma sensação de que tudo está no seu devido lugar e que realmente pareça uma cena, uma imagem, que todo mundo está ali no cenário, que os nossos personagens estão muito bem ambientados. Como que a gente pode fazer isso? Bom, nesse caso aqui, tá, pensando de uma forma mais simples, o seu melhor amigo vai ser o desfoque. Então você vai precisar trabalhar muito bem o desfoque, porque normalmente quando você for tirar uma foto com uma câmera, se você testar isso agora com a câmera do seu celular, você vai perceber que o que está mais à frente fica mais focado, o que está mais ao fundo fica mais desfocado, e o que está muito, muito mais à frente mesmo, está até um pouco fora de foco, vai também estar desfocado, obviamente. Então você vai vir aqui no BG, tá? No caso do nosso fundo, vai vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, e aqui você vai aplicar um desfoque. No meu caso aqui eu acho que já está até bom, eu posso até diminuir um pouquinho. E aqui realmente, pessoal, é você testar, tá? Você ir mexendo aqui e ver o que combina mais com a cena que você está criando, com os elementos que você está usando, também pensando que não pode ficar algo muito artificial. Se, por exemplo, eu pegasse aqui e colocasse um desfoque muito forte, fica muito, muito, muito forte mesmo, e daí perde aquela sensação de uma ambientação bem feita e fica algo amador. Então sempre trabalhe de uma forma realmente pensando, tá? Não faça algo sem pensar. Veja, teste, até você chegar num bom resultado. No meu caso aqui eu acho que já ficou bom. E perceba, olha a diferença, tá? Eu vou desligar aqui o filtro. Olha como fica sem o desfoque no fundo e com o desfoque. Dessa forma ele já fica muito mais ambientado. Eu acho que eu posso até aumentar um pouquinho mais esse desfoque, tá? Como eu disse pra vocês, realmente é muito teste. Acho que assim já ficou bom. E assim você pode perceber que dá a impressão, né, que a Ellie e o Joe estão mais aqui à frente. E no caso, o personagem aqui, né, o fundo, o cenário, está mais ao fundo, por isso está desfocado. Porque se fosse uma câmera, né, realmente uma câmera real que tirou uma foto dessa cena, realmente isso que aconteceria. Normalmente vai focar no que está em primeiro plano aqui, e o que está lá mais ao fundo vai ficar com esse desfoque, certo? Outra coisa também que você pode fazer para melhorar ainda mais essa ambientação de profundidade. Você pode adicionar um elemento para que esse elemento fique à frente dos personagens e você consiga ter ali um meio termo. Lembra que eu falei para vocês que o que está muito ao fundo vai ficar desfocado e o que estiver muito perto da câmera vai ficar desfocado também? Então, basicamente isso que a gente vai fazer. Então, pensando nessa ideia, né, que eu falei para vocês de que tem sempre uma coisa que está muito, muito ao fundo vai ficar desfocado, o que estiver muito perto da câmera também vai ficar desfocado, a gente vai conseguir criar essa profundidade de uma forma ainda melhor. Então, o que eu fiz aqui? Pensando no ambiente que eu estou criando, que tem plantas aqui, tem árvores, é um ambiente que tem muita natureza, muitas plantas mesmo em geral, né? Eu adicionei aqui algumas folhas. No caso aqui eu já adicionei aquele filtro também que eu criei para os personagens nela, tá? Porque ela não era assim, ó, ela era dessa forma. Então eu adicionei aqui um filtro, porque eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui novamente com a planta selecionada, vim aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. No caso aqui, eu posso até aumentar um pouquinho esse desfoque, até mais do que o fundo, porque dependendo da distância que isso está da câmera, o desfoque vai ser diferente. Lá ao fundo vai ter um tipo de desfoque, aqui mais à frente vai ter outro. E olha como, dessa forma, já ficou bem mais bem ambientado. Agora, só com essa planta aqui ao canto, né, esquerdo, eu já consigo ter uma noção ainda mais de profundidade dessa cena. Então, só para a gente fazer novamente, ó, tirando aqui a planta e também tirando o filtro do cenário, você já percebe que está tudo muito flat, está tudo muito chapado mesmo, como se fosse uma imagem só. E pensando dessa forma, acionando aqui novamente o filtro e a nossa planta, eu já consigo ver que tem uma profundidade muito maior no cenário. Agora a gente vai para o nosso terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto é a iluminação. A iluminação é muito importante porque agora que já está tudo aqui, né, bem configurado na questão de cores, as cores estão batendo, né, os personagens estão no tom da paleta aqui da minha imagem, do meu fundo. Já está também aqui a questão da profundidade com desfoque. Pessoal, lembrando que isso aqui são dicas simples, tá? Se você quiser ver essas dicas mais completas, dá uma olhada lá na live, que eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar ainda mais pontos que eu trabalhei nessa imagem, certo? Então vamos agora lá para a iluminação. Como que a gente vai trabalhar essa iluminação, certo? A gente tem que pensar na iluminação que a gente já tem nativa aqui na imagem. Então, os meus personagens estão recebendo luz
aqui da direita, tá? Luz vindo aqui do canto superior direito, tanto a Ellie quanto o Joe, porque estava assim na imagem original que eu peguei eles. E também tem uma certa luz vindo aqui de trás dele, um certo fog, né? Uma névoa. Então como que a gente pode trabalhar isso? Vou pegar um pincel mesmo e vou adicionar aqui no nosso canto superior direito. Peguei aqui meu pincel, vou aumentar aqui um pouquinho ele. Você também pode usar a ferramenta de degradê, tá? Mas eu prefiro o pincel, eu acho que ele me dá um controle maior. E vou dar uma leve pincelada aqui em cima, para realmente causar uma impressão de que está vindo alguma luz aqui desse canto, tá? Para justificar, né, o porquê tem uma luz tão forte batendo aqui nos meus personagens. Porque se não tiver essa luz, ó, fica meio estranho. Porque aqui tá um tom muito sóbrio, né? Não tem nenhuma luz vindo dali, então não teria por que aqui tá iluminado. Então pra gente poder justificar isso, né? No meu caso aqui faz sentido ter essa luz aqui, eu vou adicionar ela. Então eu posso primeiro dar uma leve pincelada, uma pincelada um pouquinho mais forte. No caso aqui assim, certo? Então agora, o que a gente pode fazer para depois ainda deixar isso ainda melhor, né? Não basta só ter essas luzes aqui. Eu também preciso adicionar essas luzes no personagem. Porque por mais que aqui esteja uma luz, é uma luz muito forte de recorte. Eu ainda posso adicionar isso um pouco mais forte aqui nos meus personagens. E é sempre, tá, pessoal, lembrando que quando eu falo luz, eu não estou falando só de luz na questão de fazer luz, tá? Mas de iluminação. Então, luz e sombra. Aonde tem luz também vai ter que ter sombra para poder justificar aquela luz. Até porque, se aqui, desse lado direito, está batendo uma luz bem forte, o lado esquerdo, obviamente, vai ficar um pouco mais escuro, né? Isso é óbvio. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Primeiro, eu vou adicionar uma luz aqui também nos personagens. E como que eu faço isso? Venho aqui no meu personagem, crio uma camada nele, tá? Para deixar a camada com essa seta aqui, é só você apertar Alt. Então, ela vai estar assim normalmente quando você criar. Você aperta Alt e já vai ter aqui a camada para você poder usar. Por que a gente fez isso? Porque agora, tudo que eu fizer aqui, ó, vai pegar só no Joe, porque eu fiz isso aqui na camada do Joe, certo? Se eu tirasse essa camada aqui, eu ia pegar totalmente fora. Quando eu crio a camada, pega só no nosso personagem aqui, ou no objeto que eu estiver fazendo esse Clipping Mask, né, que é o nome dessa ferramenta aqui. Então, adiciono uma camada, Alt, fez essa setinha aqui com um quadrado, eu aperto. Para tirar, Alt novamente, fica a setinha com um risco, né, e daí vai tirar. Então, vou adicionar aqui. Pego o pincel na mesma cor da luz que eu criei aqui e vou dar uma leve pincelada aqui no Joe para mostrar, né, que essa luz está invadindo aqui, né, o lado direito dele. Faço a mesma coisa aqui na Ellie, seleciono aqui a personagem, crio aqui uma camada também com esse Clipping Mask e vou dar uma leve pincelada aqui nela para justificar o porquê essa luz está vindo aqui desse lado, certo? Então assim também já ficou mais bem ambientado. Agora a gente precisa deixar aqui um tom mais escuro para aqui desse lado esquerdo, né? Para que isso ainda funcione melhor. Porque dessa forma está bom já estaria bom dessa forma. Mas eu acho legal a gente também fazer isso para dar sempre aquela questão de luz e sombra, né? Fazendo uma iluminação mais bem feita. Então como que a gente vai fazer isso? Então aqui eu gosto de usar uma camada de exposição. Acho que vocês não vão conseguir ver aonde você consegue adicionar, então eu vou desativar aqui minha câmera, só para vocês verem de uma forma melhor. Aqui do lado, tá, desse FX, dessa camada aqui para criar máscaras, né? Desse ícone aqui para criar máscaras, você clica aqui e aperta em exposição. E daí aperta também o Alt para ficar esse ajuste só no objeto que você quer, tá? No meu caso aqui já tá. Deixa eu voltar minha câmera. E feito. Aqui eu vou diminuir na verdade, bem a exposição, que é deixar mais escuro, né? A exposição na verdade ela vai mexer no quão claro tá a imagem ou quão escura ela tá indo até o preto ou indo até o branco. No caso eu vou só diminuir aqui um pouco para deixar realmente mais escuro. Você pode ver que aqui, ó, do lado da camada de exposição, vou até tirar novamente aqui no vídeo para vocês poderem ver. Aqui, ó, nesse quadradinho, onde tem aqui do lado, né, do ajuste, é uma máscara. Então, se apertar Ctrl I, selecionando esse quadrado, vai ficar tudo preto. Então, todo o efeito que você colocou aqui de exposição vai sumir. E a gente vai querer revelar ele. Vou botar aqui meu vídeo. Como que a gente faz isso? Com a camada aqui de máscara selecionada, tá? Você vem aqui e vai pegar o pincel branco na camada de máscara e vai levemente pincelar aqui para deixar mais escuro, para revelar, né, essa exposição que a gente criou. Vem aqui novamente, posso até diminuir na verdade um pouquinho mais a exposição. Pode ver que pegou bastante aqui no rosto da Ellie. Como que eu faço para tirar, tá, esse efeito que eu coloquei aqui? Vem aqui com o pincel preto, selecionando a camada de máscara, senão não vai funcionar, e tira um pouco desse efeito, certo? Ó.
Então aqui é onde está batendo a luz, tá? Sempre pensando aqui que a luz está vindo do lado direito, tá, pessoal? E assim, ó, já fica melhor. Então olha o antes e o depois, como já ficou melhor. Posso até aumentar um pouco o pincel para dar uma transição mais bem feita. Vou fazer agora aqui a mesma coisa no Joe e já volto aqui com vocês. Já adicionei também aqui o lado esquerdo, né, do Joe. Então vou até desativar aqui para vocês verem, ó, como estava antes, como ficou depois. Por que eu fiz isso? Aquela mesma questão que eu falei para vocês, tá? Se aqui está vindo uma luz, e essa luz é bem forte, né? Uma luz aqui do sol, a gente pode pensar, algo nesse sentido, uma luz da lua, talvez. Acho que nesse caso aqui seria mais do sol mesmo, por mais que aqui o clima esteja bem nublado. Aqui, né, vai ter um recorte bem mais forte. Então, se aqui a luz está vindo do lado direito, o lado esquerdo precisa ter mais sombra, porque aqui do lado esquerdo não está vindo sombra, certo? Outra coisa também que eu quero fazer aqui nessa imagem, vou adicionar uma luz de recorte. O que seria uma luz de recorte? Uma luz que vem de trás. Como eu disse para vocês, né, aqui também está um canto mais iluminado, o centro aqui da imagem. Isso aqui também pode até ser uma espécie de liberdade artística, para que você consiga, né, causar uma impressão melhor na composição da imagem. Então eu vou vir aqui com o pincel novamente, atrás aqui dos personagens, vou criar uma camada com o pincel, na cor branca mesmo pode ser, e vou dar uma leve pincelada aqui, para dar essa impressão de que realmente está vindo uma luz aqui de trás dos nossos personagens, certo? Vou até diminuir um pouquinho a opacidade dessa camada de exposição. Vem aqui em opacidade, deixar aqui uns 64, 70. Mesma coisa aqui na L, na camada de exposição. E vou deixar uns 70 também. Então como eu falei aqui para vocês, né, agora pensando também nessa questão de luz e sombra, aqui esse lado esquerdo vai estar mais escuro mesmo do que o normal. Então a gente vai criar aqui uma camada em cima do background aqui do nosso cenário, né, atrás dos nossos personagens. Com o pincel preto eu venho e dou uma leve pincelada aqui mesmo, para causar essa impressão de que aqui está mais escuro do que o normal. Feito isso, agora vou dar uma dica extra para vocês, tá? Porque eu nem tinha falado lá no começo, mas eu vou dar essa dica que eu acho que vai ser bem legal e vai ainda deixar o seu projeto ainda mais bonito. Duas dicas na verdade, que hoje eu tô bonzinho. Primeiro você vai lá no Google, então eu vou abrir aqui meu Google, vai vir aqui do Google e vai colocar partículas. Vem aqui em imagens e vai procurar imagens que tenha esse tipo aqui de qualidade, tá? Que sejam realmente essas partículas com fundo preto. O fundo precisa ser preto e a partícula precisa ser branca, tá, pessoal? Eu já separei aqui uma imagem que eu vou usar aqui no meu caso. Vou colocar ela aqui no nosso documento. Adicionei aqui a imagem, tá? A imagem, ela pode ver que ela é tem bastante partículas mesmo. Tenta procurar algo nesse sentido, tá? Para vocês conseguirem chegar nesse resultado também. Por que ela precisa ter o fundo preto? Porque a gente vai vir aqui nos modos de mesclagem, vai estar normal o seu, né? E você vem em clarear ou divisão. Eu prefiro divisão porque eu acho que ele mantém ainda mais as informações que tem na imagem, tirando o preto, obviamente. Então vem aqui em divisão, cria uma camada de máscara em cima dessa camada aqui. Então como que a gente faz isso? Você vai vir aqui do lado daquela última função que a gente usou, né, para fazer a exposição, com a nossa camada selecionada e clica aqui, ó, nesse quadradinho com um círculo no meio. Ele vai criar uma camada de máscara aqui. Perfeito, feito isso, agora você vem e vai começar a apagar essas partículas. Com a camada da máscara selecionada aqui, vem com o pincel preto, né, no tom preto aqui, no caso igual ao meu, e vai tirando um pouquinho dessas partículas até ficar da forma que você quer. Maicon, para que serve isso? Também vai servir para você dar esse tom de profundidade, tá? Isso é muito bom porque dá uma ambientação melhor. Toda imagem tem um certo de ruído, um certo de poeira, então é legal você colocar sempre esses elementos, essas texturas, porque deixa a imagem uma qualidade melhor. Poxa, eu tirei muitas partículas, como faço para voltar? Aquele mesmo esquema de camada de máscara, tá? Tá aqui no pincel preto, vem pro pincel branco, o branco revela, o preto esconde, certo? Feito isso, acho que assim já pode ficar até legal. Vou tirar só um pouquinho aqui do rosto dos personagens, que eu acho que não fica muito bom. E agora vem a finalização total, né? Que eu falei que era outra dica extra também que vai dar para vocês. Vocês vão pegar todo esse documento aqui, vem aqui na camada que está ativa, né? Que está com o olho aqui. Vocês não pode pegar uma camada que esteja desativada, né? Que esteja sem o olhinho. Aperta Ctrl Alt Shift E. Ele vai pegar todas as camadas e vai transformar numa só. Vou até colocar aqui em cima para vocês poderem ver, ó. Essa camadinha aqui. Coloca ela em objeto inteligente. Converter em objeto inteligente. Ctrl Shift A para a gente abrir o Camera Raw, como a gente fez lá no início. Ele vai demorar aqui um pouquinho para abrir.
E aqui você consegue dar um retoque final para deixar a sua imagem ainda mais bonita. Então, você vai pensar, né? Poxa, eu quero trazer um pouquinho mais de verde para minha imagem, quero deixar ele um pouquinho mais azulado do que o normal, ó. Então, um pouco mais de verde, um pouco mais de azul, aumentar ou diminuir um pouquinho a exposição, um pouquinho mais de contraste. Isso aqui realmente, pessoal, é um filtro final que você pode fazer para dar aquela finalização, né? Seria aquela revelação ali da sua imagem. Então, aumentar aqui um pouquinho a saturação. E eu sempre gosto de colocar um pouquinho de ruído também. Então, vem aqui em efeitos, granulado, coloca normalmente um 14, 15, já acho que dá um efeito legal, certo? Olha agora como estava antes e como ficou depois de dar só essa filtrada aqui no Camera Raw. Dou um OK, e aqui nossa imagem já está pronta e está muito mais bem ambientada. Então agora vamos ver o antes e depois, está aparecendo aí na tela para vocês. Então é isso, galera, esse aqui foi o nosso resultado, vocês podem perceber, né, vocês viram aí como, olha a diferença de uma imagem para outra, olha como realmente muda, né, só alguns detalhes, só algumas dicas, foram só apenas 3 dicas, né, se a gente não contar as 2 extras ali que são realmente alguns detalhes, e vocês conseguem perceber que já dá uma baita diferença, já fica muito, muito mais bonito do que se eu realmente fizesse uma página só com essa imagem aqui. Espero que vocês tenham gostado, e aqui para quem realmente ficou até o final do vídeo, eu tô deixando aqui na descrição, tá, o grupo do Telegram, o Movimento. Lá eu disponibilizei o arquivo completo dessa imagem aqui, com todos os pontos que eu fiz, com todas as alterações, os filtros que eu usei, as decisões que eu tomei. Lá você tem acesso ao PSD aberto para você poder usar, reutilizar algumas coisas, refazer a imagem se você quiser fazer, fica à vontade, tá? Se você fizer, me marca no meu Instagram, se chama o.maiconrosa. Lá eu vou remarcar você caso você refaça essa imagem, só você me mandar lá no direct, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, peço que você se inscreva aqui no canal, deixa seu like também, ativa o sininho. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!